lemos aqui alguns capítulos desde o início, né, aqui de 1 Reis. A gente leu a história em 1 Samuel, a história de Saul sendo levantado como rei de Israel. 2 Samuel, a gente leu sobre Deus levantando agora um homem segundo o seu coração, Davi. Davi sendo perseguido por seu filho Absalão. Depois, seu trono tentando ser usurpado através do seu filho Adonias. E aí Davi morre. Salomão agora é aquele que Deus levanta para guiar o seu povo, estabelecer a sua vontade em meio ao povo de Israel. E isso está descrito aqui em primeiro livro dos Reis. E aí nos primeiros capítulos a gente vê Davi aí não terminando muito bem, Davi recomendando a Salomão fazer alguns assassinatos políticos, né? E depois disso, Davi morre, e é então que Salomão vai começar a reinar, e Salomão pede sabedoria para Deus. Deus disse, olha, pode pedir, Salomão, o que tu quiser. E Salomão disse, olha, eu sou muito jovem, eu não tenho capacidade, e eu peço ao Senhor sabedoria para guiar o teu povo. E aí Deus disse, olha, Salomão, tu pediste boa coisa. Não pensou em ti primeiro, tu pediu sabedoria e discernimento. Portanto, eu vou te dar sabedoria e discernimento. Eu vou te dar também riqueza. Vou te fazer próspero, bendito. É isso que Deus fala para Salomão. E Salomão, então, ele começa a julgar sobre Israel, começa a reinar sobre Israel, julgar causas difíceis. E todos viam a sabedoria, todos percebiam a sabedoria tão grande de Salomão. O reino de Salomão começou a prosperar. Salomão sábio. Salomão faz algumas alianças aí para obter material para edificar o templo. Deus desejava habitar no meio do povo. Habitava em tendas. Davi desejou construir uma casa para Deus. Deus não permitiu porque suas mãos eram cheias de sangue. Ele era alguém guerreiro, valente, então Deus não permitiu. Deus disse, o teu filho construirá. Bom, chegou o tempo então que Deus vai construir. O templo será construído através de Salomão. Salomão então faz um acordo com o Irão e começa a trazer madeira. E aí agora as pedras são entalhadas para a construção do templo. O templo então foi erguido, construído, depois foi ornamentado por dentro. Salomão construiu o templo, edificou o templo com todos os detalhes, e depois Salomão traz ao templo a arca da aliança, a presença. E depois Salomão falou ao povo, orou a Deus, e aí abençoou o povo, e aí foi uma grande festa, um holocausto, ofereceu em sacrifício 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Então, o maior sacrifício feito até então. Salomão promoveu uma festa gigante. Pois bem, e aí no capítulo 9, nós chegamos hoje aqui no capítulo 9, que Deus aparece outra vez a Salomão e renova a aliança com Salomão. Deus diz assim, depois que Salomão acabou de construir o templo, e o palácio real e tudo o que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde seria adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e serei e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero. Olha Deus falando aqui o que havia falado para Davi, o que havia falado para Josué, o que havia falado para Moisés, o que havia falado para Abraão. Se você me servir com um coração sincero, honesto, como Davi, o seu pai, serviu, se obedecer às minhas leis e ordem, fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem a outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei.
Perceba o que Deus está falando para Salomão. Se você obedecer as minhas leis, se você obedecer aos meus estatutos, aos meus mandamentos, eu abençoarei você. Mas se vocês desobedecerem as minhas leis, eu arrancarei vocês da terra. Perceba isso. Deus está dizendo, se houver desobediência, se houver idolatria, eu arrancarei vocês da terra. E também abandonarei este templo. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas. Perceba o que Deus está falando aqui. Isso aqui tudo vai acontecer. Israel vai abandonar, vai ter idolatria, o templo vai ser destruído. Ok? Este templo virará um monte de ruínas. E todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com a terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados desde o Egito. Eles seguiram outros deuses e abandonaram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para este trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão 20 cidades da região da Galileia. Irão foi vê-las, olha só. Salomão fez aliança e aí recebeu de Irão os materiais para o templo, certo? Madeira para o templo, lembra? Cedro. Pois bem, aí como pagamento, Salomão deu 20 cidades para Irão, na região da Galileia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí Salomão disse, então são essas... Aí disse a Salomão, perdão. Irão disse a Salomão, então são essas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso aquela região é chamada até hoje de Cabul. Irão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou estes trabalhadores para reconstruir a cidade de Azor, Megido e Gezer. Faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade. Usando seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horão de Baixo, Baalac e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades que armazenavam mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre seus trabalhadores forçados estavam os amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuavam escravos até hoje. Os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam carregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Pessoal, 3 vezes por ano. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. Os ouros de Ofir. Ok? Por isso que tem aquela canção, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
mais raro que o ouro de Ofir, né? Então, era a região riquíssima em ouro. Pois bem, capítulo 10. Olha agora. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. A rainha de Sabá fica sabendo que Salomão é muito sábio. Ela disse: eu quero saber mesmo se é verdade. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro. Além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Todos os anos ele recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro. Salomão fez 200 grandes escudos, olha só, e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também, ouro simboliza glória. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um dos braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Uau! Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E as pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá.
Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha agora. Agora aparece aqui, Salomão construiu o templo, trouxe a arca para dentro do templo, Deus o fez prosperar, era muitíssimo rico, tem glória agora no reino. Só que acontece algo agora. Salomão Salomão começa a fazer aliança com muitas mulheres de outros povos e por conta disso, a idolatria desses outros povos vem através dessas mulheres para Israel. E Deus havia dito na lei que não era para o seu povo casar com mulheres estrangeiras. Você lembra disso? Justamente por conta disso, por conta da idolatria. E Salomão, com toda a sua glória agora, ele começa a fazer aliança com essas mulheres. Ele se apaixona por muitas mulheres e faz alianças políticas com muitas mulheres. Então imagina o tamanho da idolatria que vem para dentro de Israel agora. Ou seja, Salomão pecou contra Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres eteias e com mulheres no país de Moabe. Olha os inimigos de Israel. Lembra dos moabitas? Amon, os amonitas, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. 1000 mulheres. 700 princesas e também 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, olha agora, Salomão, tão sábio, né? Tão sábio. Mas, sabe, uma coisa que eu fico percebendo, né? É que a gente não tropeça em montanha. A gente tropeça em pequenas pedras. Em coisa tão simples. Deus havia dito, não faz. É tão simples. Não faça aliança com mulheres estrangeiras. Porque isso vai trazer. Sabe aquela coisa tão óbvia, tem uma orientação tão óbvia, tão simples. Que um pai dá, que uma mãe dá, que um irmão dá. Olha, vem pra cá, irmão, arrepende. Irmão, faz assim. Irmão, vai por esse caminho. Irmão, esteja mais próximo. Não se distancia, meu irmão. Vamos ficar juntos, isso pode ser perigoso. É tão óbvio, tão simples. A pessoa, não, tá tudo bem. Vai passando o tempo. Passa o tempo. E aquilo é justamente o que vai trazer a queda. Um prejuízo sem precedente. Às vezes, a gente diz, não, mas não tem nada de errado com isso. Pois é, mas não são as coisas mais simples que podem ser as maiores quedas. Salomão tem uma queda, a queda de Salomão, o pecado de Salomão, toda essa idolatria, através de uma instrução, porque descumpriu uma instrução simples de Deus. Salomão casou então com 700 princesas e quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Espera aí. O cara que construiu uma casa para Deus, o cara que construiu o templo, Deus fez uma aliança com ele, prometendo que ele e a sua geração iria desfrutar daquilo que Deus havia prometido para o seu pai Davi. Que Deus abençoou, que Deus fez prosperar, que Deus deu sabedoria, tão louvado. Mas Salomão se perdeu no quê? No muito. É muito sábio, é muito rico. E aí, fez essas alianças e quando estava velho, seu coração se voltou para deuses estrangeiros. Ou seja, Salomão se tornou idólatra também. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom,
e Moloque, o nojento deus de Amon. Esse deus de Moloque aqui, um deus dos amonitas, exigia sacrifício humano. Crianças eram mortas em sacrifício a Amon. Salomão passa a adorar esses deuses também, ou seja, permitia que em Israel houvesse sacrifício até de crianças. Era os sacrifícios que esse Deus exigia. Salomão agora adorou Astarote e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um altar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Ou seja, Salomão erigiu altares. Lembra? Eu havia falado ontem, né? Não era somente o altar ao Deus de Israel, era altar aos outros deuses também. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse, olha agora, você pode colocar aí do lado, né, anotar assim, a queda de Salomão, a queda de Israel. Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Olha só, tirar e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Olha o que Deus está falando. Se você quebrou a aliança, desobedeceu os meus mandamentos, eu vou tirar o reino de você e vou dar a um dos seus oficiais. Só que não darei por completo. Lembra que Deus havia feito uma aliança com Davi e disse que o seu reinado seria perpétuo? Lembra disso? Deus está dizendo agora. Eu não vou entregar o reino completo para o seu um dos seus oficiais. Uma tribo, a tribo de Judá, será entregue ao seu filho, ou seja, a linhagem de Davi. Então aqui o desenho, né, é Davi, Salomão, e aí Deus vai levantar então, depois, o filho de Salomão, que é o Roboão, para reinar em Israel. Não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Então aqui, Haddad era contra os filhos de Israel. Haddad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Haddad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Haddad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, rei daquele país. Ou seja, Haddad fugiu, foi para o Egito, falou com o faraó. E faraó deu a Haddad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Haddad ganhou a amizade do rei. E ele lhe deu a sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Haddad deu luz a um filho chamado Genubate, e foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Olha só a vingança agora. Então disse ao rei: desde que eu volte para a minha terra. E o rei disse: por que você quer voltar?
Será que aqui está lhe faltando alguma coisa e por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Haddad. Mas deixe-me ir. Então Haddad voltou para a sua terra. E, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Lembra, Joabe havia matado todos os homens de Edom e somente Haddad fugiu, sobrou. Foi para o Egito, casou com a cunhada de um dos faraós, enriqueceu, prosperou. Depois soube que Joabe havia morrido, Davi havia morrido também. Aí ele volta, então, para Israel e se torna um inimigo de Israel durante aí o tempo da vida de Salomão. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, olha agora, se virasse contra Salomão. Então tem Haddad e tem Rezon contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer, de Zoba, e tinha se tornado o chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Olha agora. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, do território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão. Lembra que Deus disse para Salomão que daria o reino a um de seus oficiais? Quem é esse? Jeroboão. Preste atenção agora. Que o reino será dividido. Israel havia sido unificado em Davi, correto? Primeiro Davi foi rei de Judá e depois de todo Israel. Lembra-se disso? Então o reino foi unificado. Salomão reinou, o reino está unificado. Davi reinou, unificou. Salomão reinou, estava unificado. Mas a partir de agora, Deus disse que havia de separar o reino. Dar 10 tribos a um dos seus oficiais e outras tribos ao seu filho, para que houvesse linhagem e descendência de Davi. O que acontece agora é que Deus levanta um desses oficiais que ele havia dito que daria o reino. Esse é Jeroboão. E Jeroboão, filho de Nebate, era oficial de Salomão. A sua mãe era uma viúva chamada Zeruá. E essa é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão, quem é esse? Um jovem capaz. E Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços. Olha agora. Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, era capaz, estava trabalhando. E aí, em determinado momento, encontra com um sacerdote, um profeta. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem. E o profeta Aías se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então, Aías tirou a capa nova que estava usando. Olha o profeta, tirou a capa, cortou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. O profeta Aías tira a capa, corta em 12 pedaços, dá 10 a Jeroboão. Eu vou arrancar o reino de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do servo de Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. O que Deus havia falado que daria o reino a Jeroboão? Porque Salomão havia
permitido a idolatria. Tinha se tornado idólatra. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Do filho de Salomão tomarei o reino e darei 10 tribos a você. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel. E como fiz com Davi, certamente farei com seus descendentes, com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. É lindo isso, né? Olha agora. Por causa do pecado de Salomão, olha Deus falando. Eu castigarei os descendentes de Davi. Pô, mas Deus não fez uma promessa a Davi que sempre haveria, o seu trono seria para sempre? Deus está falando que por conta do pecado de Salomão, ele castigaria os descendentes de Davi, a linhagem, os filhos. Mas aí Deus conclui dizendo assim, mas não para sempre. A promessa é que um da linhagem de Davi um dia se levantaria para trazer um novo governo sobre o seu povo. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão. Olha só. Salomão soube que Jeroboão havia encontrado com o profeta Aías e que o profeta tinha profetizado tudo isso sobre ele. E agora Salomão, quando soube disso, tentou matar Jeroboão. Mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou em Sisaque, rei do Egito, com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém. Lembra, Davi reinou quanto tempo? 40 anos. Salomão? 40 anos também. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho, olha agora, Roboão, ficou no lugar dele como rei. O reino está dividido aqui? Já está dividido? Ainda não. Então, Roboão se torna rei de todo Israel, ok? Maravilha. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei, porque o seu pai Salomão havia sido morto, ou melhor, havia morrido. Jeroboão, olha agora, Roboão e Jeroboão. Roboão é filho de Salomão. Jeroboão era um oficial, que Deus tinha falado por meio do profeta Aías, que ele seria rei de 10 tribos em Israel. Lembra-se disso? Ok, tem duas figuras aqui, preste bem atenção, porque a partir de agora, tudo vai acontecer assim. Tribos do norte, tribos do sul. Certo? Governo de 10 tribos e governo de uma tribo em Jerusalém, depois mais a tribo de Benjamim, 2 tribos. Vamos lá. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso. Soube o quê? Salomão havia morrido e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo. E foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza. Olha agora. As tribos do norte, Judá, Benjamim, eles mandaram buscar Roboão. Roboão é o filho de Salomão. E olha o que eles disseram.
Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Sim, durante o reinado de Salomão não foi construído o templo, certo? Então ele disse, olha, teu pai, a gente trabalhou muito. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servos. O povo pedindo para que Roboão aliviasse. Roboão respondeu, voltem daqui os 3 dias e aí darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos. Olha só, pedir conselho para os homens mais velhos. Quem tem experiência. Que haviam sido os conselheiros do seu pai. E perguntou, que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles. Eles serão seus servidores para sempre. Ou seja, os velhos experientes disseram, olha, Roboão, ouve o povo. Não coloque uma carga pesada sobre eles. E eles vão te servir para sempre. Esse foi o conselho. E esses eram os conselheiros de Salomão. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos. Sabe quando acha que o conselho do pai, o conselho do avô está ultrapassado? Não, a gente sabe fazer, a gente sabe tocar a vida. Esse é o problema dos jovens imaturos. Eles não ouvem conselhos dos mais experientes. Roboão não seguiu o conselho dos mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele. Vamos falar com os amigos. E que agora eram os seus conselheiros, os amigos. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está me pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? E os amigos de Roboão responderam. Você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, né? Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse, para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar, abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então perceba, o reino dividiu aqui. Agora tem uma divisão do reino. Roboão reina em Judá. Ok? Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado de trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Roboão saiu fugido agora, porque o povo se voltou contra ele. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, estava revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram Jeroboão o rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi, ou seja, somente ficou fiel a Roboão. E todas as outras 10 tribos ficaram submissas a Jeroboão. Israel dividiu. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados da tribo de Judá e de Benjamim,
Olha só, Judá e Benjamim. Pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem do Senhor e voltaram para casa. Ou seja, Roboão chegou em Jerusalém e queria atacar os seus irmãos, tomar o reino. E aí Deus disse: não faça isso. O rei Jeroboão, então agora, Roboão e Jeroboão. O rei Jeroboão, ou seja, de todas das 10 tribos de Israel agora, cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Mãos, olha aqui. Está percebendo agora a decadência? Jeroboão diz o seguinte: qual era o lugar que o povo deveria adorar? Jerusalém. Porque em Jerusalém estava o quê? O templo e a arca. É isso mesmo. O templo e a arca. Estava lá o templo. Jeroboão pensa o seguinte: pois é, mas todas as 10 tribos que estão comigo, se todo mundo for lá em Jerusalém, quem está governando lá? Roboão. Todo mundo for lá adorar a Deus, eles vão ter uma boa relação com o povo de Judá, vão admirar Roboão, e eles vão me abandonar. Então sabe o que eu vou fazer? Ele monta 2 bezerros de ouro, 2 imagens, e 2 touros, melhor, 2 touros, e diz o seguinte: olha, povo, aqui vocês vão adorar esse touro aqui, porque foi esse touro aqui que tirou vocês do Egito. Lembra que quando Moisés subiu ao monte e Deus deu as tábuas da lei, quando ele está descendo, ele chega lá e Arão havia erigido uma imagem, um bezerro de ouro, lembra-se disso? Por isso que agora Jeroboão está dizendo: olha, foi esse Deus aqui que tirou vocês do Egito. O mesmo que havia sido falado lá em Arão, né? O povo já faz o bezerro de ouro. Agora, Jeroboão está dizendo: vocês vão sacrificar esses deuses aqui. Pois bem, ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Olha a decadência. Lembra que sacerdote podia ser somente da tribo de Levi, os levitas, que deveriam ornamentar e fazer sacrifícios? Lembre-se disso? Jeroboão bagunça tudo. Levanta 2 altares, 2 touros agora, ele fica em Betel e Dan, diz que o povo agora deveria adorar aqueles deuses ali. E ele começou a estabelecer sacerdotes do jeito que ele quis, da tribo que ele quis. Ou seja, não presta mais atenção, não obedece mais ao Senhor. Jeroboão também deu ordens para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como uma festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Olha agora, Deus envia um profeta de Judá
até Betel, e Jeroboão está lá para oferecer sacrifício no altar que ele fez. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar. Sabe aquela coisa que a mãe falava? Israel, Israel. Eita, quando a mãe falava 2 vezes o nome, pode saber que vem o juízo. Pede misericórdia que é capaz de cair fogo do céu. Era mais ou menos assim. Ó altar, ó altar. O que o Senhor diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam esse homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado. Outra versão vai dizer secou, né? E ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que ele pediu, e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria, nem beberia nada nesse lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo, havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou o jumento e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou. Então é esse profeta encontrando o outro profeta que tinha profetizado para Jeroboão. Agora os profetas se encontram aqui. E ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas Deus já havia dito que não, correto? Mas ele estava mentindo, o profeta estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho, e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor.
Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão, ó meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem nesse túmulo e ponham meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servir nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. Então, decadência do povo de Israel, Jeroboão, o rei das 10 tribos, edifica altares para si, altares para o povo de Israel, não obedece à lei do Senhor, levanta sacerdote de qualquer tribo. Israel está vivendo um caos em Jeroboão. Nesse tempo, o filho de Jeroboão se chamava Abias. Jeroboão, rei das 10 tribos de Israel, tem um filho que se chama Abias, e Abias ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá a Siló, onde mora Aías, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aías, em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aías o que devia dizer a ela. Então Deus já antecipa o profeta. É interessante, né? O rei querendo enganar o profeta. Oh, Deus. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aías, que era o profeta, ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Eita. Vai dizer a Jeroboão que o Senhor Deus de Israel manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo, Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino. Uau! Deus está dizendo, através do profeta Aías, está falando para a mulher de Jeroboão, que tentou enganar o profeta Aías. Está dizendo, manda um recado. Assim diz o Senhor a Jeroboão: você se desviou dos meus caminhos. Você levantou ídolos de prata e os adorou. Eu vou trazer desgraça para sua descendência. E não vai ficar na sua descendência nenhum do sexo masculino. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem da cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. Eu sei que quando a gente ouve uma sentença como essa, né, a gente fica com dó, né?
Olha só. É porque a gente vive na graça, né? Tempo da graça. O juízo de Deus já veio sobre Cristo. Mas era o tempo da lei. E essa confusão, essa idolatria é abominável diante do Senhor. Pecado de feitiçaria, idolatria. Porque faz o povo se desviar do Senhor. O povo que Deus tanto queria relacionar. Jeroboão, então, recebe essa sentença. Seus descendentes vão ser mortos. No campo, os urubus vão comer os seus corpos. Eu vou varrer vocês como esterco. E Aías ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Quem era o filho? Abias, lembra? Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. Eita! Quando o profeta está falando, Deus está dizendo, já está acontecendo isso. Deus está levantando um rei que vai agora acabar com Jeroboão. O Senhor vai castigar o povo de Israel que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel dessa terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Aserá para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Agora volta para Judá, certo? Falou das 10 tribos do sul, agora volta para as tribos do norte. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor. Olha só, também pecou contra o Senhor. Em decadência em Jeroboão, nas 10 tribos, e nas 2 outras tribos também, em Judá. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram, olha só a decadência, Roboão, filho de Salomão. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses. E no alto dos morros, debaixo de árvores que dão sombra, levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. Lembra que quando o povo de Israel chega na terra prometida, eles começam a expulsar os heteus, jebuseus, gigarzeus? Lembra-se disso? Pois é. Agora, as tribos do norte, as tribos do sul, em Roboão e Jeroboão, fazem a mesma coisa, permite toda essa idolatria, vira um paganismo total no povo de Israel. No quinto ano, 25, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque, olha agora, Jerusalém é atacada agora. Jerusalém, aonde está o templo. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Os escudos de ouro. Ouro representa glória. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze. Bronze simboliza juízo.
Portanto, foi a glória de Israel e começou o tempo de juízo sobre Israel. Os guardas usavam os escudos e depois, fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Tribos do norte, tribos do sul. Roboão contra Jeroboão. Houve idolatria no reinado de Roboão e houve idolatria no reinado de Jeroboão. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. Ok? Agora Abias ficou no lugar de Roboão. Ok? Então vamos lá. Davi, Salomão, Roboão e Abias. Você pode anotar essa sequência de reis, ok? Isso aqui é a linhagem de Davi. Davi, Salomão, Roboão e Abias. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém, depois dele, e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Davi, Salomão, Roboão, Abias e agora Asa. Certo? Agora continua aqui o reinado em Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, ou seja, Jeroboão está ainda vivo, está reinando em Israel ainda, nas 10 tribos. Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. Asa, 41 anos. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos. Olha só, parece que começou a melhorar aqui. Okay? Asa começou a expulsar do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe Maacá da posição de rainha-mãe porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Aserá. Asa derrubou este poste e o queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro, durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar as muralhas e a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados, como eram nossos pais. Essa prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. Você
percebe o que Asa fez? Tirou as coisas do templo para fazer parceria com Haddad. Para que ele desse apoio contra as 10 tribos de Israel. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá, a região que fica perto do lado da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem, as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho, Josafá, ficou como rei no lugar dele. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Ok? No segundo ano do reinado de Asa em Judá, olha agora, tá falando agora das outras, tá falando agora do, lembre-se disso, sempre tem agora 2 reis governando, certo? Sempre 2. Aqui tá dizendo, mas olha só, Asa morreu, tá descrito aqui que Asa morreu, sim, mas agora tá contando a história, que no segundo ano do reinado de Asa em Judá, quando o rei Asa estava ainda governando, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Em Salomão foi dividido, Jeroboão fica com 10 tribos, Jeroboão agora tem um filho chamado Nadab, e se tornou rei de Israel. E ele foi rei 2 anos, Nadab. Como havia feito o seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus, e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, olha só, um parênteses aqui. As 10 tribos é degradação total. Os reis, todos, a partir de Salomão, todos pecaram contra Deus, todos. Os reis de Judá, eles foram um pouquinho melhor, mas a maioria também caiu. A maioria também pecou contra o Senhor, certo? Mas eles foram, alguns se mantiveram uma boa relação com Deus. Tanto é que, por exemplo, Asa tem um pecado. Asa, ele remove toda a idolatria de Jerusalém, ok? Mas depois faz parceria com Haddad para expulsar o povo de Israel, ok? Então, das tribos de Judá e Benjamim, era melhorzinho. Mas, de todo o povo de Israel, o resto é degradação total, idolatria total, certo? Agora, Nadab, filho de Jeroboão, fez também o que era mal diante do Senhor, e fez com que o povo de Israel pecasse. Baasa, filho de Aías, lembra Aías, o profeta? A tribo de Zacar fez uma conspiração contra Nadab e matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Ou seja, tem um golpe de estado aqui, certo? Logo que tinha começado a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio de seu servo, o profeta Aías, em Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Lembra que o profeta tinha dito para a mulher de Jeroboão que não restaria descendente do sexo masculino? Na foto, e também coçando a cabeça. Na foto. Usar no grupo. Não peguei. Print. Vitor, só se puder fechar o áudio, querido. Fechar aí o microfone. Aí, obrigado, querido. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras
coisas que Nadab fez, estão escritas nas histórias do rei de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, pastor, mas Asa morreu. Ok, mas está contando a história ainda. Ele está contando que no terceiro ano, Baasa, filho de Aías, se tornou rei. Lembra que Baasa matou Nadab. Então Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Ok? Amém? Até aqui. Bom, finalizamos aqui, né? O capítulo 15, recuperando o capítulo 9 que nós tínhamos deixado ontem aberto ainda. E aí, hoje 5 capítulos. Percebendo então, o povo de Israel entra numa degradação muito grande, num pecado muito grande, de idolatria. Depois de Salomão. Salomão, no fim do seu reinado, ele faz essa parceria, essas alianças com muitas mulheres e a idolatria vem sobre Israel. O que está acontecendo aqui? Por conta dessa idolatria, vamos olhar a história como um todo para finalizar. O povo de Israel havia ido para o Egito enquanto José estava lá, foi bem recebido no Egito, depois fica lá 430 anos, foi subjugado por Faraó. Deus envia Moisés, liberta o povo do Egito, leva até o Sinai, dá a lei no Sinai. Fica 40 anos, fica mais 38 anos ali, né? 40 anos. É do Sinai, mais 38 anos. Vagando antes de entrar na Terra Prometida. Morre uma geração, entra a geração de Josué. Entra na Terra Prometida, Josué expulsa muitos inimigos, permite que alguns fiquem ainda. Pois bem, depois de Josué, não levantou-se nenhuma liderança expressiva em Israel. Aí iniciou o tempo do quê? Dos juízes. Certo? Os juízes. Eles eram figuras políticas e militares. Ok. E aí Deus ainda, para guardar o seu povo, para perpetuar ainda o seu povo na terra, permitia então que esses juízes guardassem e guerreassem contra povos inimigos. Ok. Mas Deus queria relacionar com o povo, sempre quis. Sempre desejou. E aí, Deus então levanta da família de Ruth, né, de Boaz. Deus agora começa a sinalizar que virá um rei. De Obed, pai de Jessé, depois vem o rei Davi. Mas antes disso, Deus levanta mais um juiz em Israel. Quem era? Samuel, um profeta juiz. O povo despreza o profeta Samuel. E aí Deus disse, ok, eu vou dar um rei, e pede um rei. E Deus disse, eu vou dar um rei segundo o coração de vocês. Deus levanta Saul. Saul, então, derrota muitos inimigos de Israel. Mas Saul não tem um coração que ama a presença e a relação com Deus. Deus levanta, então, rejeita Saul, levanta Davi. Davi passa uma vida sofrendo perseguição, mas Davi expulsa muitos inimigos, vence muitos inimigos de Israel, estabelece paz. Mas Davi tem uma vida familiar muito conturbada. A família de Davi muito perturbada. Pois bem, Deus desejava habitar no meio desse povo. Davi era esse homem que resgatou a arca, que trouxe a arca para o meio do povo de novo, a presença para o meio do povo, organizou as coisas e unificou o reino. Mas Deus agora em Salomão estabelece o templo. Portanto, Salomão faz o templo, a arca é levada para dentro do templo e só sucesso. No entanto, na riqueza de Salomão, na glória de Salomão, o povo tinha a presença de Deus. Salomão se perdeu e fez muitas alianças e permitiu que a idolatria fosse para o meio do povo. Após isso, veio um tempo que a descendência e tanto a descendência de Salomão e descendência de Israel se tornaram idólatras. O reino foi dividido em dois após Salomão, Roboão e Jeroboão. E os filhos dos filhos, eles ficaram sendo esses descendentes, sempre pecavam contra o Senhor. Permitiram que a idolatria tomasse conta de Israel. Pois bem, essa idolatria agora, esses reinados aqui, muitos reis, a gente está lendo a história dos reis, os reis de Israel. Esses reis fizeram o que era mal perante o Senhor. A gente vai ver. Uns dão uma melhoradinha ali nas tribos de Judá e Benjamim, um pouquinho melhor, mas caem também. E os das 10
outras tribos, o tempo inteiro uma degradação total, idolatria total. Isso vai acontecer. Muitas histórias de muitos reis, vai ser o mesmo procedimento. Levanta, tal, fez mal, que era perante o Senhor, caiu. Pois bem, acontece que após esse tempo aqui de tamanha degradação, vai vir um império babilônico, e vai devastar Israel. Certo? Que Deus vai permitir que eles vão para o exílio, exilados na Babilônia. Por quê? Porque haviam se afastado da lei de Deus. E o povo que estava lá em Jerusalém, o povo de Israel que estava ali em Canaã. Irmãos, preste atenção nisso. A terra de Israel, lá em Israel agora, o estado, a terra de Israel, era lá. E eles foram dispersos. E foram dominados e governados pela Babilônia. É isso que a gente vai ver logo mais à frente. Primeiro contando a história desses reis e depois do domínio do Império da Babilônia. Tudo isso porque eles prezaram o Senhor. Era um tempo que Deus estava emitindo o juízo, o castigo sobre Israel, para que eles arrependessem. O povo muito duro de coração e voltasse a clamar pelo Senhor. E sempre que eles clamavam, Deus então dava graça, né, e retomava e os colocava então de volta. Pois bem, eles vivem esse tempo todo aqui e o povo de Israel, quando está exilado, eles ficam clamando quando que o Senhor vai voltar, vai estabelecer o reino e o templo vai ser reconstruído. Eles desejavam isso, mas haveria a promessa. Eles estão debaixo de uma promessa, de uma aliança, que um dia há de se levantar um descendente que vai perpetuar o trono de Israel. Quem é esse? Jesus. Essa é a história do povo de Deus. Logo mais a gente vai ver esses capítulos. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra revelada. Pedimos a Deus que o Senhor nos mantenha o nosso coração sempre íntegro. Porque tudo é pela graça, não é pela nossa força. A palavra diz que o querer vem do Senhor e o efetuar também. Oro a Deus para que o Senhor nos levante como um povo de coração puro e íntegro diante do Senhor, diante dos teus mandamentos. Não nos afastemos dos conselhos. Não nos tornemos os conselhos levianos, imaturos. Torne-nos sábios. Faça-nos honrosos com quem são os mais velhos. Aqueles que têm experiência, faça-nos honrosos. Que ouçamos o bom conselho daqueles que vieram antes de nós. Não tornemos, ó Deus, conselhos de apenas imaturos. Não conselhos que nos agradam, mas conselhos que nos guardam. Torne o nosso coração desejoso por conselhos que nos guardam, mesmo que nos desagradem. Nos dá um coração sensível à tua voz, sensível às tuas instruções. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Finalizamos aqui então o devocional. Só um pouquinho. Então hoje à noite nos reunimos no prédio. Amém. Vocês, Marta, por aqui? Vocês, Marta, aqui? Se o Ismar estiver por aqui, feliz aniversário do irmão Ismar, que eu vi ali no grupo o irmão Ismar está de aniversário hoje, é isso mesmo? Amém, amém. Tem que estamos em jejum, senão nós já ia arrumar uns bolos para nós comer hoje de noite. Amém, continuamos, queridos, continuamos nosso jejum, amém, em oração. Olhe nos grupos, não precisa uma agenda de oração para você postar áudio de oração no grupo, ok? Ore os alvos aí de cada GC, amém, orando pelo nosso acampamento Rema, orando pela nossa reunião hoje à noite, amém, hoje profundidade do Senhor, nós estaremos reunidos para celebrar, para partir o pão, para compartilhar, para transbordar uns na vida dos outros, amém? Logo mais estaremos juntos, graça e paz, uma boa tarde para você, nos vemos à noite e amanhã ao meio-dia. Irmão Lemar, paz, querido. Irmão Ismar, parabéns. Obrigado, Senhor acrescente, abraço, filho, vida abundante sobre Amém. os seus dias. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado. Muito querido por todos nós. Feliz aniversário. Obrigado, pastor.
Amém. Amém. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pequena. Abraço, Andrezão. Abraço, querido. Amanda, Vinícius, Vitor, Melissa, Andréa, Priscila, Karen. Abraço, queridos. Até logo mais. Duda, Helena. Henrique. Abraço, queridos. E continuamos orando pela vida do nosso irmão Carlos. Ok? Nosso irmão Carlos. Teve uma infecção, precisou ser entubado. Ok? E nós continuamos crendo, continuamos declarando. Amém? Estamos em jejum, buscando sensibilidade, percepção. Ok? Mas estamos em unidade, declarando a cura, restauração sobre a vida do nosso irmão. Amém? E que o Senhor também coloque paz, segurança no coração dos filhos, da esposa e de toda a família. Amém? Aleluia. Graças e paz. Tchau, mãe.